Então, muitos lugares estão muito distantes da verdade única, que o centro do universo espiritual é a pessoa de Jesus. Então o Espírito Santo está nos fazendo voltar a viver estas verdades raízes da graça do Senhor, lembrando que Paulo disse aos Coríntios. Ele diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, a ninguém. Disse Paulo, e se antes da revelação, antes da ressurreição, antes da morte e ressurreição de Jesus, se conhecíamos a Cristo segundo a carne, como ele era chamado, filho de Maria, filho do carpinteiro, nazareno, ele disse: agora já não o conhecemos deste modo. Então Jesus não quer ser conhecido como um adendo na obra de Deus. Ele é o centro, e não pode ser mais o Cristo dos dias na sua carne, porque muita gente é induzida pelo inimigo, diz assim: se Cristo sofreu, eu também tenho que sofrer. Se Cristo pagou o preço, eu também tenho que pagar o preço. Se Cristo foi chicoteado, não, chicoteado eu não quero. Cristo foi cuspido, não, isso eu não quero. Cristo foi pendurado numa cruz, Deus me livre, isso eu não quero. Mas eu quero imitar a lei. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Jesus disse: eu não quero ser conhecido nos dias da minha carne, quando fui chicoteado, quando fui humilhado, quando fui sentenciado, quando fui morto. Eu não quero o meu povo andando numa via crucis, lambendo o pó do chão, carregando sacrifícios e abluções. Ele disse: eu não quero. Não é deste modo que se serve a Jesus Cristo. Então o que se passa quando eu não o conheço e ando segundo os dias da carne? Vou lhe contar agora uma coisa que você vai se chocar. Uma igreja que não vive o Cristo ressuscitado é uma igreja que está em adultério espiritual. Paulo explicou isto em Romanos 7, adultério espiritual. E no versículo número 4 ele disse: assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. Por que a igreja de Jesus insiste em estar viva para a lei, quando a Bíblia diz: vocês morreram para a lei, morreram para Moisés, morreram para os batismos, para os jejuns, para as vigílias, para os sacrifícios, para o pagar o preço, para a fogueira santa, o sal grosso? Eles morreram para isso aqui. E foi por intermédio de quem? Pelo meio do corpo, do sacrifício do Senhor. E agora nós fomos chamados para pertencer a outro apóstolo. Sim. Não mais o dos dias da sua carne, mas a outro. Ele diz: aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quer dizer que o meu chamado não é para imitar Cristo sendo chicoteado, julgado, cuspido, envergonhado, não. Agora eu sirvo aquele que ressuscitou, aquele que é o Hélios, o sol da justiça da igreja, aquele que é o único, aquele que é o soberano. E esta é a única forma de se frutificar para Deus. Enquanto a pessoa está lá pagando o preço e batizando numa igreja, batizando em 2 e 3, e jejum e vigília e sacrifício, o demônio e o diabo, ela não dá frutos para Deus. Mas quando eu conheço o centro, quando Ele é o centro da minha vida, então eu frutifico para Deus. Por isso o nosso ministério não tem jejum, não passa óleo na cabeça das pessoas, não dá sal para comer, não dá enxofre para expulsar demônio. Nós acreditamos numa obra completa, num Deus que está sobre todos os deuses desta terra, o único que é Deus.